Então agora com vocês, Fábio Lima.
Bom dia a todos, né? Prazer enorme estar aqui de volta no festival. Você quer dar uma palavrinha? Não, eu falo você bem fala. Sim, muito obrigado. Fico muito feliz, muito honrado, agradecer a Centro de Cultura Alemã aqui pelo convite, né? O concerto do ano passado foi muito bacana, foi muito gostoso compartilhar, né? Música e um pouco de violão, e aí estar de volta aqui realmente é uma grande honra, é um grande prazer. Eu preparei para esse concerto, um programa totalmente distinto da última vez. Acho que não vai ter nenhuma música que eu tenha tocado. Esse programa ele foi baseado em danças e algumas formas, né, de composição, especialmente europeias, e que daí a gente tem aqui alguns compositores nacionais ou até mesmo aqui da América Latina que trabalharam em cima dessas formas que originalmente são europeias, né? Essa primeira obra foi do Sylvius Leopold Weiss, a Passacaglia em Ré maior, período barroco, né, quando a gente tem ali uma transição, né, basicamente, quando o alaúde tem muita força de expressão, né, tanto que a gente tem compositores que têm muito nome hoje em dia, que permanecem até hoje. Um exemplo é o Johann Sebastian Bach, por exemplo. Nascido em 1685, e ele compôs, dedicou uma parte da sua obra ao alaúde solo, que deixa muito claro, né? Antes dele a gente tem John Dowland, Luiz de Navaes, uma série de grandes compositores alaudistas e vihuelistas, né? Tocavam vihuela também. Então fica bem claro que esse instrumento tinha uma força muito grande naquele momento, né? Eu vou tocar agora um burri do Johann Sebastian Bach, que é inclusive bastante conhecido, né? Muito obrigado. Tá bom. Opa. Clima de condições equilibradas, né, controlado, umidade controlada, ele já é muito difícil de ser afinado. Só um dia chuvoso, céu aberto, assim. Mas é aquela velha história, o violonista ele passa metade da vida afinando o violão e a outra metade tocando com ele desafinado, né? Eu quero ilustrar com isso, essas peças mais curtas, não na intenção de tocar uma sonata completa ou uma suíte completa, mas é justamente para ilustrar a evolução não só do instrumento violão, que vem antes lá na Renascença, no Barroco, com a alaúde e a vihuela, mas depois com Fernando Sor, Mauro Giuliani, Dionísio Aguado, no período romântico, a guitarra romântica, tem mais
uma fase de ouro desse instrumento. Tá? E logo após, pouquíssimo tempo depois disso, aparece então o grande nome do violão que revoluciona toda a história, com um repertório, mudando o formato do instrumento, que é Francisco Tárrega. E ele influencia uma série de grandes nomes, Miguel Leobé, Emílio Pujol, que foram assim, a base, a essência do que o maior violonista conhecido hoje em dia, que é o André Segovia, bebeu, aquela fonte, né? Ou seja, ele foi um aluno indireto do Tárrega, porque ele aprendeu com os dois melhores alunos do Tárrega, que eram Miguel Leobé e Emílio Pujol. Então agora eu vou tocar um estudo do Fernando Sori, estudo em si menor. Eu montei uma suítezinha aqui para não ficar tanta pecinha solta, né? Um estudo em si menor, do período romântico. Aí eu vou tocar dois estudos do André Segovia, que é como compositor ele é muito pouco conhecido, né? Ele tem um grande nome como intérprete, como violonista, mas como compositor, até mesmo porque ele acabou sendo apagado pelos amigos dele, o Joaquim Rodrigo, Manuel de Falha, Miguel Leobé, o Manuel Maria Ponce, tem uma gama enorme, né? Alexandre Tansman, tem uma gama enorme de compositores que o próprio Villa-Lobos, né, compôs para o Segovia. Então, o lado compositor dele foi um pouco apagado por conta desses amigos aí que eram da pesada, né? Sabiam o que estavam fazendo e apagaria qualquer um mesmo. Mas o Segovia foi um grande compositor e muito pouco explorado. Então vou tocar o estudo dele em Mi maior, como peça central, e depois a gente volta para a tonalidade de Si menor, tocando o estudo sem luz dele, que ele compôs em homenagem a um médico durante uma fase da vida dele. Ele perdeu a visão temporariamente e o médico que ajudou ele a se recuperar, ele então dedicou essa obra a esse que se torna um amigo dele posteriormente.
Bravo! Essas peças, elas ilustram bem a ideia, principalmente da evolução, né, dos estudos, quando você tem em Fernando Sor algo bem coerente e técnico, né, com intenções de evolução técnica. Já no caso do Segovia, é mais música do que estudo. Alguns elementos que se repetem, né, às vezes um bloco de acorde, um tipo de arpejo. Então ele denomina estudo, mas acaba fugindo um pouco dessa proposta, na realidade. Peça de concerto, né? Eu vou tocar agora, eu tô com uma colinha aqui que eu não lembro do repertório. Sim, essa é uma valsa muito bonita, uma valsa do Francisco Tárrega. E ainda está falando sobre esse período, né? O Tárrega, então, ele em várias frentes ele atuou. Para
para que o violão tivesse hoje a exposição que tem. O violão estava fora das salas de concerto devido ao tamanho físico mesmo, a proporção física do instrumento, que não oferecia volume o suficiente num período onde a massificação sonora era cada vez mais crescente. Você tinha o piano substituindo o cravo, você tinha já nessa altura a Nona Sinfonia de Beethoven, com 70 pessoas cantando no palco junto com uma sinfônica. Então isso realmente, comparado ao volume que a guitarra romântica tinha na época, não tinha nem como competir, né? E perdeu muito espaço nas salas. Quando ele retoma isso, numa parceria com o Antônio Torres, ele constrói esse violão aqui que a gente conhece hoje, esse violão mais tradicional, né? Esse que é conhecido hoje como violão clássico. Foi desenvolvido então por Tárrega e Antônio Torres. Isso aí em meados de 1860, 1865, né? 1865. E ele renova o repertório, trazendo primeiro músicas originais, né? Ele compõe uma série de estudos também para que os alunos possam aprender de verdade. E ele resgata vários compositores já esquecidos, né? Dentre esses compositores, alguns que hoje são muito conhecidos por conta das transcrições para violão, e outros também que são muito conhecidos em seus instrumentos, né? Eu vou tocar uma valsa, que é muito famosa dele, a Gran Valsa, em Lá maior. E o curioso é que um fragmento dessa obra aqui foi utilizado pela Nokia como campainha de celular. Então todo mundo conhece essa peça, mas conhece só aquele trechinho. Eu vou tocar um pedacinho aí para você ouvir. Que é isso aqui, ó. E poucas pessoas sabem que, na verdade, é um fragmento de uma obra do Tárrega, né? E a família dele passa bem, porque, afinal de contas, essa é a música mais tocada do mundo. E os royalties não são leves, né? Nesse sentido. Então agora eu vou tocar de Francisco Tárrega, a Gran Valsa.
o violão foi passando, né, aí por algumas transformações. E embora o Taiga seja muito conhecido hoje pelos métodos, é muito fácil você encontrar numa loja de música, num sebo às vezes, um método de violão lá que está escrito Escola de Tárrega, né? Agora o Tárrega nunca escreveu nenhum método. Ele faleceu em 1909 e ainda nessa época havia Beethoven, acabara de se tornar independente, né? Publicando suas próprias obras 50 anos antes disso. Então você tem ali ainda o início da impressão mesmo das editoras tomando um espaço, dos próprios artistas ganhando liberdade, porque antes do Beethoven eles tinham que estar com algum tipo de vínculo, né, que fosse com a igreja ou com o reinado, mas de uma certa forma havia esse vínculo, né? Por isso também os compositores sofriam influência quando eles iam compor. Músicos. E dois deles se destacam muito, né? Miguel Leobé e Emílio Purrol. E são esses dois violonistas que acabam escrevendo, né, trazendo os ensinamentos do Tárrega em forma de métodos. E é algo que a gente tem que se contentar, né, com os métodos escritos pelos seus discípulos. Entretanto, agora eu vou tocar três obras que são de cunho popular da Catalunha, são chamadas de canções catalãs. E é mais ou menos como a música Tirei o Paulo Gato aqui pra gente, sabe? Aquelas canções de ciranda, folclóricas, eles também têm, como toda a sociedade, né? E o Miguel Leobé fez um arranjo de várias obras aí que são de cunho popular lá. Eu escolhi três para tocar hoje aqui para vocês. Uma delas é Canso del Ladre, que é a canção do ladrão. Depois o Testamento da Amélia, o Testamento da Amélia. E por fim, El Noi de la Mare. Aqui eu também pensei nas obras, imaginando alguma conexão entre as tonalidades, né? Soar como uma suíte. Então são peças em Ré, né? São duas peças em Ré maior e uma peça em Ré menor central. O nível de harmonização do Miguel Leobé é algo fantástico. As notas que ele consegue encontrar, escolher na parte da harmonização para complementar a melodia, que já é bastante conhecida e tradicional lá, é o que faz a diferença, né? Ele reharmoniza uma ideia. Então vocês vão poder perceber um pouco disso, essa capacidade de harmonização do Miguel Leobé, através desses três arranjos que são dele.
passado eu também fiz isso. Montei um programa maior, né? Com 20 peças para tocar, 3 horas de música. O concerto é mais curto, né? Esse ano eu diminuí, só vim com 2 horas de música. Não correr um risco tão alto, né? Vou tocar mais um, a gente vai dar um intervalinho. Aí tem um programa bacana para a parte final do concerto que a gente vai vir pro Brasil, né? Eu vou tocar agora então um tango de um compositor que é radicado na França. Na verdade, infelizmente já é falecido, até de maneira recente, tanto quanto jovem, mas um grande compositor e grande violonista chamado Roland Dian. E ele compôs uma peça que hoje é icônica no repertório do violão, erudito, acadêmico, e é baseada aqui na dança tradicional argentina, o tango, né? Chama-se Tango in Sky. Eu acho que ele conseguiu, com esse título, passar a ideia, realmente. É como se o bailarino estivesse, né, sem os pés no chão. Tango in Sky, de Roland Dian. Que bom ver essa casa cheia, como sempre, mesmo com aquela chuvinha que nós tínhamos de manhã. Sempre que nós temos chuva, todo mundo se aperta aqui embaixo da lona e fica mais aconchegante ainda. Guten Tag an alle. Es ist für uns immer eine große, große Ehre, Sie alle hier bei uns zu haben. Seit 16 Jahren treffen wir uns hier jeden ersten Sonntag des Monats, um die beste Musik zu hören. Solche Musik, was man nirgendwo fast mehr hören kann. Was die Radios nicht mehr spielen. Was die jungen Leute nicht mehr hören. Und hier hat man die Gelegenheit, richtig Musik mit hoher Qualität zu hören. Alguém não entendeu alguma coisa? Para nós é uma grande honra recebê-los aqui há 16 anos, na 143ª edição dos Domingos Musicais.
São 16 anos e eu não me canso de repetir, sem falhar nenhum primeiro domingo do mês. E isso é perseverança, isso é trabalho, isso é dedicação a uma causa cultural que não dá nenhum dinheiro para a sociedade cultural alemã, mas dá uma satisfação muito grande. E trazer o Fábio Lima aqui pela segunda vez é sempre um momento muito especial. Porque ele é, e eu não me canso de falar isso para ele, para mim, um dos maiores exemplos do que nós gostaríamos de que o Brasil fosse. O Fábio é um rapaz novo. Quantos anos você tem, Fábio? Hoje ele tem 34, ano passado ele era um ano mais novo, inclusive. E o Fábio, ele não é um menininho que ficava enfurnado em casa, um menininho que não tinha uma vida social, ele não era um menininho, vamos chamar assim, diferente. Ele foi uma criança normal, mas teve o privilégio de nascer numa família de músicos. E com isso ele teve o contato desde criança com a música, né? Mas no seu início, ele se perdeu e foi aprender bateria. Fez uma banda de rock, cabeludo, aquela coisa toda que nós conhecemos. Mas com o tempo, ele começou a estudar a música, a conhecer a música, tinha a base de casa, e os pais deram uma base para ele muito sólida. Ele começou a descobrir, não que o rock não seja uma música maravilhosa, mas a verdadeira essência da música. E aí ele resolveu se dedicar ao estudo da música, foi fazer o seu bacharelado em São Paulo, estudava de 10 a 14 horas por dia. Não é por acaso que ele toca com essa capacidade, com essa competência que ele toca hoje. Se formou, começou a ganhar tudo quanto era concurso que ele participava e chamou a atenção que te deu a bolsa para Londres depois? O Paulo Billig. E chamou a atenção de Paulo Billig, que era um grande conhecedor de música e que ficava buscando talentos no Brasil para lhes dar um incentivo. Reconhecendo a capacidade dele, o Paulo Billig deu a oportunidade que ele fosse estudar na Inglaterra, na Royal Academy of Arts, em Londres. Não sei se é a melhor, mas sem dúvida entre as melhores escolas de música do mundo. E lá foi o Fábio, estudioso, esforçado. Só que ele criou, desde que o irmão dele comprou um Atari quando ele era pequeno, ele criou um costume, a válvula de escape dele eram os joguinhos na televisão, os videogames, né? E numa dessas pausas do estudo dele em Londres, ele resolveu fazer uma brincadeira. Ele pegou uma música do Super Mario, tirou no violão e gravou um vídeo com essa música do Super Mario. Ele não imaginava a repercussão que isso teria. O que ele trouxe? O que ele uniu? Ele uniu uma linguagem jovem, uma linguagem que a geração dele conhecia e se identificava, com a capacidade e com um instrumento clássico. E isso chamou muito a atenção das pessoas. Ele acabou conquistando um novo público para esse tipo de música. E isso abriu um novo caminho na vida dele. E ele continuou fazendo essas questões com videogames e tal, só que aí ele adentrou no estudo da música. E vocês observaram, ele não toca só a música com a sua máxima qualidade, ele nos conta a história da música. Ele é um estudioso da música e é um rapaz com 34 anos. Então por isso eu digo, Fábio, eu te admiro muito desde a primeira vez que eu te conheci. Por isso que nós renovamos o convite. A Dani o descobriu na internet e foi me mostrar animada no passado. A gente faz questão. E uma coisa, ele não faz concerto em qualquer lugar. Ele, para aceitar um concerto, não é assim. Mas aqui ele vem com prazer. Porque a educação dessa plateia que nós temos aqui, em poucos lugares você encontra, né? E vocês estão como plateia de parabéns. Tem uma coisa que a gente reconhece a plateia: quando a música dá uma pausa de silêncio e nenhum bobão começa a bater palma lá no meio, né? E aqui não, aqui é o silêncio, esperar que o músico nos dê o comando de que a música terminou. E isso a gente percebe aqui. E vem na sonata que ele tocou 3 movimentos e ninguém bateu palma. Exatamente, exatamente. Por isso vocês estão de parabéns. Um segundo assunto que eu quero falar: nós estamos comemorando a Semana da Língua Alemã.
a comemoração da língua alemã. E isso é muito importante. Por quê? A língua alemã fez parte da história. A língua alemã fez parte da colonização de Santa Catarina. Mas com o movimento nacionalista nos anos 30, com Getúlio Vargas, em 1937, proibindo as línguas estrangeiras no Brasil, a língua alemã sofreu um revés muito forte. E se você retira a língua, você retira o pilar principal de toda a cultura. Se você retira a língua, você retira a música, você tira o teatro, você tira a literatura, você tira o canto, você tira tudo de uma cultura. E nós começamos um trabalho muito importante com o Raulino Rosca, aqui dentro da Sociedade Cultural Alemã, do resgate da língua alemã, das nossas conversações em alemão, em falar um pouco de alemão para vocês, como eu faço toda oportunidade aqui, e nós estamos conseguindo resgatar a língua alemã. É impressionante o número hoje de jovens que voltaram a estudar alemão. E eu digo com uma palavra francesa, mas que os alemães usam muito, é uma renaissance da língua alemã, especialmente em Santa Catarina e aqui no sul do Brasil. E isso nos deixa muito satisfeitos, muito felizes. E por último, eu queria, em nome da presidente Norma Krickeldorf, agradecer a presença de todos vocês aqui, dizer que se vocês gostam desse nosso projeto, se vocês gostam desse nosso trabalho, todo o apoio, toda a ajuda que vocês puderem nos dar será muito bem-vinda. É um trabalho voluntário. Se juntem à nossa equipe, façam parte da nossa sociedade, porque isso aqui vale a pena. E com isso nós conseguimos transformar o Brasil. Muito obrigado. Para essa parte final agora, eu separei algumas coisas com a linguagem um pouco mais popular, talvez a gente possa dizer assim, né? Eu vou tocar uma obra minha agora, chamada A Bailarina, uma valsa, não tem nada de brasilidade nisso, né? Entretanto, é um estilo de composição muito apreciado pelos violonistas, né? A gente tem, por exemplo, o Dilermando Reis, que gravou diversas valsas, compôs, né, diversas valsas. Então eu vou tocar essa valsa chamada Bailarina, que eu fiz até recentemente, e depois eu vou tocar uma obra que já é bastante icônica no repertório do violão clássico, o Choro número 1, de Heitor Villa-Lobos. O Heitor Villa-Lobos tem uma coisa muito legal, porque ele tocava vários instrumentos. Ele era conhecido como cellista, né, na realidade, mas ele tocava muito bem violão também, e outros instrumentos. E o primeiro contato com o violão de concerto que ele teve foi quando ele foi na década de 20 ainda, né, do século passado, para a Semana da Arte. Na ocasião era a Semana da Arte Moderna, que acontecia em Paris. E lá ele encontrou com uma série de grandes compositores. Stravinsky, a obra de Tchaikovsky, muito viva, Prokofiev. Tinha uma série de grandes compositores que se destacaram muito, né? Principalmente agora, com o passar da história, a gente consegue analisar isso. Mas ele chega lá com aquela ideia de tocar composições baseadas nos compositores do passado. Não é à toa que aqui no Brasil as obras mais conhecidas do Villa são as bachianas, né? Que são baseadas na obra de Bach, e que de Bach não tem nada, diga-se de passagem. E especialmente as pessoas não costumam conhecer esse repertório, com exceção de uma área lá mais conhecida, mas não costumam conhecer esse repertório. Ao contrário, ele tem uma obra muito extensa para violão solo, e que poucas pessoas conhecem. E essa obra para violão solo dá início quando ele tem contato com o Segovia. Ele assiste o Segovia tocando, fica impressionado, se torna fã do Andrés. A partir daí ele começa a compor uma série de obras. Os 12 estudos também são muito conhecidos, ele compôs para o Segovia. E eu vou tocar aqui, então, uma das obras mais icônicas, pelo motivo de que quando ele esteve na Europa pela primeira vez e se deparou com uma série de grandes compositores, especialmente os russos, trazendo danças locais, danças aborígenes, muitas vezes só de um cunho cultural local, evidentemente, né? Misturando, ou seja, uma mistura de uma dança tradicional russa com a música, com a harmonia tradicional europeia. E o Villa chega lá mostrando as obras baseadas em Schubert, Schumann, Bach, Beethoven, e as pessoas não valorizam. Não, olha, isso aqui não está legal. Isso aqui a gente nem precisa, né? Beethoven já fez aqui o suficiente, Bach também, a gente não precisa de um novo Bach.
E ele toma um choque quando ele percebe que os compositores mais destacados naquela ocasião eram esses caras que justamente faziam essa mixagem, né? A gente pode dizer assim, essa mix entre esses estilos. Ele volta para o Brasil, daí aquela história famosa dele, onde ele roda por várias cidades aqui, né? Especialmente as capitais, recolhendo informações, aprendendo a música local, se envolve bastante com o choro do Rio de Janeiro, né? Ele vai uma parte ali de Manaus e tal, e volta para a Europa com um novo repertório baseado nas danças afro, né, brasileiras, samba, choro, a mistura disso, valsa, choro, etc. E quando ele faz isso, ele consegue então o reconhecimento, o devido reconhecimento, porque ali ele se encontra de verdade, ele passa a ter uma identidade. Ele não mais precisa escrever baquianas, e sim as vila-lobianas, né? Por fim, ele encontra a originalidade. E esse choro aqui é bastante antigo, é da década de 20 ainda. Então você tem aqui a essência do que o choro se torna, é uma evolução do machixe, né, basicamente. A gente tem uma gama de grandes compositores desse período, e eu vou tocar também então o choro número 1 do Vila. Começando pela bailarina. Obrigado. Esquece de tocar o trenzinho. É conhecido, né?
Eu vou tocar agora um arranjo que eu fiz. O Carlos comentou aqui hoje, né, a respeito dessa música que fez a diferença, né? Foi uma porta, na realidade, para atingir pessoas mais jovens e que, num primeiro contato com a música clássica de raiz, acaba se assustando um pouco. Então, eu acredito plenamente que Tárrega, Liober, Beethoven, Mozart, Bach são fundamentais para a formação de um músico, mas eu não acredito que esse deva ser o ponto de partida, até mesmo pelo grau de exigência técnica e musical para se executar, por mais simples que seja uma obra desses compositores. Então, quando você faz esse link, o Tárrega, isso no final do século XIX, ele pega as músicas mais conhecidas dos amigos dele, que eram pianistas, Isaac Albéniz, por exemplo, Joaquim Malatz. Um pouquinho antes ali tinha Chopin, outros caras, e o Tárrega foi o primeiro violonista a transcrever essas obras, que são muito conhecidas nos instrumentos originais, mas nunca haviam sido tocadas ao violão. E com isso ele ganha credibilidade para o instrumento e atrai a atenção de muita gente, né, que de repente não ia se interessar. Eu vou tocar agora um tema do Koji Kondo, que é bem conhecido porque é o tema do Mario Bros, do jogo de videogame. E é interessante porque a linguagem dessa música é erudita também. As técnicas são extremamente complexas para tocar. É mais difícil tocar isso do que tocar algumas coisas do próprio Tárrega. Então, mas você encontra nesse repertório uma porta de acesso ao pessoal mais jovem, ao pessoal mais novo, que aí tem vontade de tocar o Mario, mas sabe que vai ter um caminho até lá, né? Portanto, é uma forma muito legal de continuar o trabalho, que na verdade não tem novidade nenhuma nisso, parece algo novo, né? Até sem precedentes, porque eu fiz talvez antes do que todas as pessoas que depois. Hoje tem um monte de gente que grava essas coisas no YouTube, né? Mas quando eu comecei, isso aí é 2011, 2012, não havia, né? O YouTube estava começando, eu tinha pouco tempo de vida. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é só dar continuidade, encontrando um repertório que desperte o interesse de quem naturalmente não se interessaria por uma sonata clássica de Ponce, por exemplo. Então, o tema do Super Mario Bros, música de Koji Kondo, meu arranjo.
eu quero agradecer especialmente, né, toda a equipe que faz isso acontecer. São diversas pessoas, né, eu não quero cometer a gafe de esquecer alguém. São Ananias que tem ajudado, né, sempre nessas edições de violão aqui. A Dona Jo, a esposa dele, que operou todo o som aqui pra gente hoje. Motorista tem que acompanhar, né? E agradecer também a minha esposa, a Kathleen, que me acompanha sempre, está sempre dando todo o apoio e compartilhando os momentos bons e nem tão bons, né? Afinal de contas é assim que funciona. Mas eu fico muito feliz de estar aqui de novo. É uma cidade que eu gosto muito, tenho um apreço muito grande por Joinville. Especialmente, eu já conhecia, né? Já gostava muito, mas especialmente depois que eu toquei ano passado aqui na série. Então eu ganhei um carinho ainda maior, não só pela cidade, mas especialmente por esse festival, né? Festival, isso, que acontece há 16 anos e que é uma das coisas mais importantes que pode que pode de fato, de verdade, transformar vidas. Esse tipo de coisa realmente é o futuro. É a partir daqui que a coisa vai começar a dar certo, entende? Então é uma honra muito grande fazer parte, né, dessa família toda, desse time. Fico extremamente feliz. Cada vez que a gente vem pra cá é com muita alegria. A gente dessa vez veio até antes, veio ficar um dia a mais aqui. Conhecer o Shopping Cidade das Flores, que a gente não conhecia. E foi muito legal, né? Fico muito feliz. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Pedir para que vocês continuem apoiando o projeto. Todos os domingos, primeiro domingo do mês, né? Se possível, se estiverem por aí, venham aqui, porque precisa dessa força. Às vezes é um estilo diferente, você nem sabe que vai gostar e descobre algo novo para a vida, né? Então, continuem fazendo isso, porque essa força vai fazer toda a diferença no futuro. Eu separei uma peça bastante especial para terminar hoje. É uma obra chamada A L'aube du dernier jour. Eu não falo nada de francês, mas assim, por cima significa o alvorecer do último dia. Então o que acontece é que na França a pena de morte era por guilhotina. E a gente tem lá a última execução pública, por exemplo, na década de 50, mas a última execução por guilhotina ainda na década de 70. 77, se não me falha a memória. E aí em 80, 81 é abolida a pena de morte via guilhotina. E um compositor chamado Francis Clenjans, francês, ele participou de um concurso da Rádio Eldorado naquela ocasião. A Rádio Eldorado ainda tem muita força na Europa, especialmente na França, uma rádio francesa. Mas naquela ocasião eles promoviam festivais, concursos de música e tal, e foi exatamente dessa forma que ele chegou a essa obra. Eu não sei se ele havia composto ela para uma outra ocasião e ele a utilizou, ou se ele compôs especialmente para esse concurso, o qual ele venceu. Ele ficou em primeiro lugar. E é uma peça muito interessante, porque ela tem vários elementos modernos, de música moderna, mas não é aquela ideia de música atonal, aquela coisa que é um monte de barulhinho, né? É uma música muito bem estruturada, até com centro tonal, e ela é construída em cima de uma técnica composicional chamada ostinato. O ostinato, ele é uma linha que fica de fundo, né? No caso do Clenjans, uma linha que fica de fundo, assim, o tempo inteiro, e a música vai acontecendo enquanto essa voz não cessa, né? Ela pode até modular e para outras sonoridades, mas essa ideia de uma voz de fundo permanente é constante na ideia da forma ostinato, né? Na técnica de composição ostinato. Então aqui ele relata a última noite de um condenado à guilhotina. São as últimas horas, a última noite, você tem a sensação do relógio, do tempo, depois você ouve as 6 badaladas do sino. Por fim, os soldados que vêm, caminham até a cela, abrem a cela e depois levam o condenado até o momento derradeiro, que é a guilhotina sendo acionada, né? O governo havia telefone, né, naquela ocasião, o Grambel não pôde colaborar, não deu para ligar para o governador. Então, de Francis Clenjans, para encerrar o concerto, A L'aube du dernier jour, uma obra bastante densa, entretanto, bastante interessante.
Música